E um pouco da história do Natal Mansur, o meu pai trabalhou junto com o pai do Eduardo Natal e o irmão do meu pai, muitos anos atrás, no escritório de advocacia. Então, Sou filho de advogados. Meus pais, já falecidos os dois, eram advogados. Mas eu tinha um plano de efetivamente ter o meu escritório de advocacia desde muito novo. Mas eu montei o escritório em 95. E abrimos o escritório numa salinha no centro da cidade, na Praça da Liberdade. E no final desse ano de 95, quando nós fizemos o fechamento, a gente falou, olha, foi positivo, a gente conseguiu pagar as contas. Mas eu tinha, aí me formei, passei na OAB em Direito Civil, fiz o exame de ordem em Direito Civil, mas fui fazer um curso de Direito Tributário. Na época esse curso era talvez o único aberto na época de especialização, que era do Centro de Extensão Universitária. Quem coordenava esse curso era o Ives Gandra, doutor Ives Gandra. E aí o escritório começou a fluir na área tributária. E eu sempre tive na minha mente a ideia de ter um escritório multidisciplinar. Surgiu a oportunidade de fazer a área civil. E o Eduardo chamou meu pai para fazer esse caso. E eu lembro até hoje, meu pai falou, olha, vamos lá no escritório do Dudu, ele tem história de advocacia e tal, vai comigo para você ver. E desse dia, no dia seguinte a gente foi almoçar e desde então eu tô aqui para justamente tentar trazer, naquela época, uma visão de outras áreas que não só o do direito tributário. Então, mas eu sempre tive também uma proximidade familiar com o Frederico. Somos primos distantes e o Frederico me ligou. Ele falou, olha, a gente tá... Isso em 2008, a gente tá para captar um cliente super importante para o escritório e a gente precisa de alguém para ficar dentro dessa empresa, uma rede de varejo, uma multinacional, recém-chegada no Brasil, e a gente precisa de alguém de confiança para ficar dentro dessa empresa para coordenar essa expansão. E eu topei o desafio. Em 2008, eu cheguei no escritório para ficar diretamente ligado a essa empresa, a essa rede varejista, que eu fiquei por 3 anos trabalhando, me reportando ao escritório, me reportando ao Frederico e ao Eduardo todos os dias, e a gente fez um excelente trabalho nessa empresa. Foi quando a gente realmente desenvolveu a área imobiliária do escritório. claro, então a origem do Natal Mansur, a gente pode falar com tranquilidade que é uma origem meio que familiar, um escritório que os nossos pais tinham. E um detalhe curioso é que o pai do Eduardo apresentou o meu pai para minha mãe. Minha mãe era escrevente do fórum, meu pai era estagiário desse escritório, que o pai do Eduardo era advogado, junto com o irmão do meu pai. E ele pediu os processos no cartório e falou, olha, vim estagiário que entrou na faculdade, minha mãe também tinha entrado na faculdade. Então tem todas essas relações que vão um pouco além da questão profissional e é bem interessante. Legal.